Olá pessoal, boa noite, bem-vindos a mais uma live da série Descomplica. Hoje com a presença de Nicole Gonçalves, nossa super psicóloga e terapeuta familiar. E o tema de hoje vai ser sobrecarga materna e a fadiga das decisões. Por que a gente vivencia isso no nosso cotidiano, né? Essa sobrecarga tão grande. E em relação às mamães, ainda mais. A Nicole já deve estar entrando. E eu vou começar fazendo alguns pontos, levantando alguns pontos aqui para a gente refletir. Talvez a gente nem saiba, mas provavelmente a gente se sabota de forma muito contínua, né? Então, o mundo hoje, ele exige que a gente tome decisões de uma forma bem corriqueira, né? E essa tomada de decisões, aí a gente tem N variáveis, né? Então, assim, se a gente está grávida e a gente decide, por exemplo, vamos montar um quartinho do bebê. Antigamente você comprava um berço. Hoje em dia, para você escolher um berço é uma decisão extremamente complexa, porque você tem diferentes materiais, diferentes pessoas, né, fazendo toda essa entrada de decisões importantes. Se você precisa comprar um carrinho, você vai pensar em quê? Você vai pensar no tamanho do carrinho, se você mora em um andar térreo ou não, se o seu bebê vai ficar acomodado, por quanto tempo aquele bebê vai ficar ali. Então são tantas variáveis que isso vai cada vez mais nos sobrecarregando. Além disso, nas decisões que a gente tem, né, de forma corriqueira no nosso dia a dia, a coisa mais simples de ir ao mercado e comprar, não sei, uma pasta de dente, né, até as decisões que a gente tem que tomar dentro de casa. Quando a gente entra na maternidade, esse volume de decisões aumenta. Isso faz com que a gente comece a ter um cansaço extremo. E aí é o que a gente chama realmente da fadiga das decisões. A Nicole acabou de entrar. Só um minutinho, gente. Nicole, deixa eu avisar aqui a Nicole. Nicole, você não está conseguindo participar porque está pedindo que você tenha uma versão mais recente do Instagram para conseguir participar, tá? Então, se você conseguir instalar ou pegar um outro celular, tá bom? Porque eu não estou conseguindo. Então, deixa eu só avisar. Nicole, eu estou tentando buscar a sua participação, mas ele não deixa você participar. Ele está dizendo que você precisa da versão mais recente do Instagram para participar. Então, se você puder verificar o seu celular ou ver um celular de alguém próximo, né, que aí você vai conseguir entrar, tá bom? Então, assim, quando a gente tem... Então, enquanto a Nicole vai entrando, né, a gente continua nesse bate-papo aqui de aquecimento. E essa fadiga de decisões vem no mundo atual como? Com um volume absurdo de opções que a gente tem no mercado, né? Quando eu digo absurdo, assim, eu falo assim, nossa, Aline, mas é tão bom. Na verdade, existe um contraponto, né? Eu escrevi um artigo e depois eu dou uma recomendação de um TED que eu assisti muito bacana, e justamente fala isso, assim, quanto mais opções, teoricamente, a gente pensaria em quê? Se a gente tem mais opções, a gente tem maior bem-estar, uma liberdade de escolha muito maior, mas na verdade, na prática, o que acontece é justamente o oposto. Então, para descomplicar o nosso dia a dia, sim, a gente precisa limitar um pouco essas decisões. E aí vem justamente na prática que a gente vai colocar aqui para vocês, de como fazer isso, como limitar e como fazer com que isso... Só um minutinho.
como isso se torna muito mais fácil, muito mais simples. Nicole está entrando. Oi, Nicole. Sim, tudo bem? Tudo ótimo. Começamos já esse bate-papo aqui falando um pouquinho sobre a fadiga das decisões, né? Eu já dei uma pincelada aí no volume de decisões que a gente tem que tomar hoje em dia, né? Que justamente faz com que a gente tenha, e na maternidade leva à sobrecarga, né? A sobrecarga materna, a exaustão, porque são tantas pequenas decisões que a gente tem que tomar no nosso dia a dia que a gente acaba no final do dia cansado, tenso, né? E ainda se questionando se a gente fez as melhores escolhas. E, na verdade, Muitas vezes uma exaustão, onde você... É muito interessante que eu escuto muito as pessoas falarem, eu não vejo a hora tá de... baixinho o seu som, Nicole. Muitas pessoas falando... Você me ouve agora? Ainda tá baixo. Agora você ouve? Tô ouvindo. Não, você não tá falando. Então vamos lá. Então, o que eu estava falando é que assim, é muito comum as pessoas quererem chegar ao final do dia. Eu quero que termine o dia, eu quero que acabe, porque eu não aguento mais ter que decidir, ter que resolver alguma coisa, ter que cumprir alguma tarefa. Então, é muito comum, às vezes, no consultório mesmo, as pessoas terem essa sensação de eu quero que termine logo o dia. Mãe fala muito isso, sabe, Aline? Essa coisa de eu quero que chegue à noite e que ele durma. Porque eu acho que vem de uma exaustão mesmo, né? É um consumo de energia muito grande. Porque quando a gente está falando de primeira infância, os bebês, as crianças, eles são, que a gente fala assim, você usa muito o termo, né? São como esponjinhas. Eles vão captando tudo. E o que acontece é que a criança de primeira infância, ela ainda não verbaliza como um adolescente, como uma criança maior. Então, a solicitação dela é da presença física, é da energia. Não é uma coisa assim, eu preciso que você me ajude, vamos dizer, na lição. Não, a criança não quer uma ajuda na lição. A criança não quer construir um determinado projeto, né, que ela viu na televisão. Não, não é isso. O que ela precisa da ajuda ainda é muito da energia, é uma ajuda, é um movimento da energia que não aparece no pedido, não aparece na verbalização. Por conta disso, a gente tem até a impressão de que a criança pequena, até os 7 anos, a criança mais novinha, é fácil, ela só mama e dorme. É só dar uma comidinha, banho, é só isso. Mas de verdade não é só isso, porque esse só isso está dentro disso está incluído toda a energia e todo o movimento que você tem que estar para amparar psiquicamente, emocionalmente essa criança. E isso não aparece, isso não dá para medir. Então é por isso que a mãe, ou o pai, ou o responsável, ou o cuidador, chega ao final do dia exausto, né? Chega ao final do dia dizendo, não vejo a hora dele dormir para eu poder descansar, sem ter nenhum pedido extra, poder ter alguns minutos de sono, porque durante o dia a gente está nos afazeres do dia a dia. E à noite, de alguma maneira, é um momento onde, mesmo você tendo afazeres, você vai deitar, descansar, vai garantir um certo recolhimento. Então, por isso tem essa sensação de que agora eu vou me recolher, eu vou descansar e o meu filho agora vai dormir um pouco. Pelo menos 2 horas ele vai dormir, né? Então, essa exaustão que acontece é uma coisa que não é visível, porque a criança pequena, ela não verbaliza todas as coisas que são necessárias para ela, mas é um cansaço emocional, é a energia,
Por quê? Porque a criança começa a engatinhar e você fica atrás dela para ver se ela está pondo a mão na tomada ou se ela não vai fechar o dedinho na porta. E você fica nessa correria atrás dela. Só que na realidade, né, isso é como se o adulto, depois que ele já teve filhos, ou quando ele não tem filhos, é quase como se ele não entendesse isso como uma coisa trabalhosa. Isso passa um pouco desapercebido, um pouco como um menor necessidade de energia. E aí, a mãe e o pai que estão ali com aquela criança pequena ainda, vivendo isso, passam momentos bastante exaustivos, né? Então, isso é muito delicado. E uma outra questão forte é que a hora que você tem um bebê, ou que você começa a ter uma família, e aí você tem uma família, e aí você tem um bebê, aí você tem o seu papel ali enquanto cuidadora daquela criança, você tem o seu papel enquanto filho, você tem o seu papel enquanto amigo, você tem o seu papel, muitas funções aí, muitos tipos aí que você vai, muitas coisas que você vai exercer. Muitos papéis, né? Papéis. E isso traz uma exaustão. Por quê? Porque na realidade, quando você é novo, né, quando você é criança, adolescente ou mesmo jovem adulto, o seu papel qual é? Eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu sou filha e ponto. E depois isso se amplia muito. Você vai concentrando um número maior de papéis. Então, você não é mais só a filha, você é filha, você não deixa de ser filha, você continua sendo filha, mas você também é mãe. Você continua sendo estudante, se você continua estudando, mas agora você também cuida das necessidades do seu filho pequeno, né? Se você tem uma relação, se você está numa relação com uma pessoa, se você tem um marido, um namorado, você também é responsável ali para cuidar daquela relação. Então, você passa a adquirir muitos papéis. Antes, na sua empresa, na empresa que você trabalhava, você cumpria a função lá daquela função lá, e você mexia com o computador, vamos dizer. Aí, passado algum tempo que você está lá, você passa a assumir uma área daquele lugar. Então, é mais um papel que você assume. Então, o fato de você ter um amadurecimento faz com que você, enquanto pessoa, vá assumindo diversos outros papéis. E isso vai provocando uma exaustão, porque aí a gente escuta aquela fala, né? Nossa, eu achava que ia ser tão tranquilo, por que o tempo agora é tão curto? Não é simplesmente essa sensação do tempo curto, é porque o número de atividades que cada pessoa assume a cada momento, a cada projeto, ele é muito grande. A gente assume esses papéis, assume essas atividades, e cumprir isso tem uma demanda grande, exige uma energia, uma dedicação para cada uma dessas coisas. Para cada um desses papéis, na verdade, né, Nicole, a gente tem um número de decisões a serem tomadas, das mais simples às mais complexas. E aí, no mundo atual que a gente vive, que é um mundo da informação, as decisões ainda se tornam mais complexas, porque que antigamente a gente decidia, né? Ou você vai, sei lá, para A ou para B. Hoje em dia, não, você tem um leque enorme de opções. E aí, cada coisa que a gente vai fazer, a gente tem uma demanda ainda maior de buscar, de pesquisar, de buscar informação, de saber como é que é. E aí, demanda no trabalho, é demanda em casa, demanda dos amigos e assim vai. São tantas informações e tantas decisões a serem tomadas, na verdade, e o número de opções aumenta consideravelmente no mundo atual, que o nosso cérebro meio que, às vezes, meio que entra em pane, né? De tanta coisa que a gente tem que decidir. Então, aqui, quem não conseguiu ou já não foi dormir pensando, olha, eu preciso ainda fazer tal coisa, ou aquele X, Y, Z, porque assim, são muitas tarefas e a gente acaba colocando na nossa atividade diária um volume de atividades
que nenhum ser humano consegue, às vezes, executar. E que não é plausível. A gente esquece das pausas, a gente esquece dos intervalos. Então, assim, a gente acaba se sobrecarregando de uma forma muito, muito forte, né? Que leva à exaustão, leva ao cansaço. Eu acho que, assim, as telas também, eu me coloco nisso, porque eu sou uma pessoa bem ligada. Hoje em dia, as telas são quase que uma extensão do nosso corpo. Então, assim, a gente também, o volume de tempo que a gente está no celular, no computador, na televisão, a gente entra no que o pessoal chama hoje em dia de síndrome do Netflix, né? O que é a síndrome do Netflix? É você entrar, né? Existem pesquisas que mostram que as pessoas passam mais tempo, na verdade, navegando, buscando o filme, do que assistindo propriamente. Por que isso? É um volume de decisões tão grandes que você tem ali, assim, que filme eu vou assistir? São tantas opções que você não sabe, né? Que você acaba se perdendo no volume de decisões. E é isso que eu vejo com muitas mães que também acabam entrando nessa sobrecarga de exaustão de volume de decisão, desde o enxoval até a escolha da escola, por exemplo, né? E assim vai, né? E aí a gente vai cada vez mais atraindo, né, e, entre aspas, né, vamos dizer assim, complicando o nosso dia a dia. E assim, na verdade, a Nicole está voltando aí, carregando, né? Travou um pouquinho, Nicole. E aí o que eu gostaria até da gente aprofundar um pouco mais é o que a gente pode fazer, Nicole, para reduzir essa fadiga da decisão, essa sobrecarga materna, porque eu acho que esse é realmente aí o grande pulo do gato de ser mais prático, né? Eu acho que a primeira forma que eu dou como dica é tentar desconectar um pouco, né? Porque é muito difícil, mas tentar se afastar um pouquinho do celular, né? Botar o celular um pouquinho de lado, tentar realmente interiorizar e seguir o que realmente o seu coração tá pedindo. E se conectar, eu acho que principalmente com os filhos, né? Porque muito disso, nessa sobrecarga, a gente perde paciência e a conexão, os relacionamentos também se perdem. Aline, você estava falando, eu estava lembrando o seguinte, né? Me chamou muita atenção uma vez uma pesquisa que meu filho teve que fazer na escola, que ele era para pesquisar alguma coisa sobre os meios de comunicação e tal, uma coisa simples. E aí ele tinha que fazer uma pesquisa e um questionário para os avós, para os pais, perguntando quanto tempo essas pessoas e o que elas assistiam na televisão, ou no computador, ou no telefone, como é que era isso, que ele estava olhando isso. E é muito interessante porque alguns anos atrás, antes de nós termos assim essa familiaridade e esse novo membro que nós temos ao nosso lado, que é o aparelho celular, antes disso existir, o nosso companheiro, em muitos momentos à noite, em muitos momentos de distração, era a televisão. Então, eu lembro no consultório que as pessoas diziam: eu ligo a televisão e eu durmo com a televisão ligada. Ou, que não é uma coisa indicada, mas enfim, as pessoas fazem muito isso, ainda fazem. Ou falavam assim: eu ligo para ver a novela, mas eu nem presto muita atenção no que está sendo dito. Em alguns momentos mais críticos lá, chamava mais atenção. Mas, de uma maneira geral, eu deixo aquilo passando. E aí, eu lembro que eu fiz uma associação muito interessante, quando a televisão, há alguns anos atrás, mais tempo atrás, ela, determinado horário, não sei se era 10 horas, meia-noite, ficavam aquelas faixas da televisão, né? O quanto tinham pessoas que ficavam com a televisão ligada, mesmo com as faixas, mesmo com aquilo colorido ou preto e branco. E isso foi sendo substituído. Quando os programas passam a ser 24 horas, as pessoas passam a ligar e deixar ligada a televisão,
mas ela continua funcionando com uma faixa, entendeu? Ou seja, tá passando lá, mas eu não tô atenta àquilo. Eu tô tentando entrar num outro estado de relaxamento, que não me peça para decidir nada, que não me peça para resolver nada e que não me peça para fazer nada, né? Então eu deixo a novela passando, ou eu vou passando lá os filmes do Netflix, porque eu entro nesse estado de um pouco de torpor, sabe? Que é muito interessante. E isso acontece agora com o telefone, a hora, por exemplo, no Instagram, no Facebook, porque você passa e se eu perguntar para uma pessoa, mas o que você viu? Às vezes ela não sabe nem relatar o que ela viu ali. Às vezes não teve nada de interessante, mas aquilo ajuda as mães, os pais e mesmo aqueles que não têm filhos, ajuda a entrar nesse estado um De pouco transe. de transe, exatamente. E aí, e com isso, ajuda no relaxamento. Então, muitas vezes, a busca pelo celular, por essa tecnologia, ou pela televisão, o computador, é para entrar nesse transe e para sair daquela constância de decidir, de resolver, de fazer, de cumprir. Por quê? A quantidade de estímulos é tão grande que a gente não consegue, às vezes, falar, olha, eu não vou fazer isso, eu vou descansar, eu vou parar, eu vou ficar com meu filho, ou eu vou cumprir alguma outra coisa que eu queira. Às vezes é tão difícil você entrar nesse relaxamento, nessa diminuição do ritmo, que eu vou usar outros artifícios para conseguir fazer, alcançar isso. E os pais, as mães, vão fazer vão fazer o movimento. Quer dizer, eu estou tão cansado, mas eu vou lá ligar o meu celular e vou procurar alguma coisa para eu assistir, para eu conseguir não pensar que daqui a pouco eu vou ter que levantar para amamentar, ou para eu não lembrar que eu tenho que amanhã acordar bem cedo, antes do meu filho levantar, porque quem tem filho pequeno sabe, né? Os filhos acordam cedo, as crianças normalmente têm o hábito de acordar cedo. Eu vou acordar antes dele, que é para eu poder pendurar a roupa, ou para eu poder determinar, ver o que eu vou fazer de almoço, enfim. E aí você entra nessa quase que uma guerra, onde eu quero cumprir coisas, eu quero resolver coisas, estou exausta. E aí a minha decisão acaba passando ou sendo um óculos essa exaustão. Então, tudo que você vai fazer a partir dessa exaustão. Com esse. E isso é muito delicado, porque você construindo dessa maneira a relação com o seu filho pequeno, com o seu bebê, onde você está sempre exausto, sempre cumprindo muitos papéis, sempre cansado demais e sem ter acho que a condição de parar e se escutar e perceber o que é que você está sentindo, qual é a sua necessidade, até de perceber o seu bebê. Quantas vezes, Aline, eu orientava, às vezes, mães e pais no consultório, falando assim, porque o pai ou a mãe, eles ficam preocupados, mas eu vou saber fazer isso? Eu vou dar conta? Ou quando o filho está triste por alguma coisa, ou teve um problema na escola, que os pais ficam super aflitos querendo dar conta daquilo. E aí, a minha orientação normalmente é no sentido de preste atenção, você tem que baixar a consciência, você tem que entrar num estado mais leve, com um pouco de Mais relaxado. mais relaxado, um pouco de mais de atenção a você mesmo, que você vai saber muito bem muitas coisas a respeito do que você pode conversar com seu filho, de como você pode orientar ele, ou até acalmá-lo, porque se você entra nesse estado de mais contato com você mesmo, você vai saber, o seu filho se acalma com isso, porque tudo ao seu redor vai movimentando de uma outra maneira. Então, quando isso é possível, quando você consegue entrar nesse estado mais tranquilo,
estar mais conectada com você mesmo, vai sendo possível você dar respostas mais assertivas, você fica mais contente e confiante daquilo que está acontecendo, né? Você vai falando, puxa, o que eu estou fazendo está sendo legal. Mesmo que meu filho tenha tido uma dorzinha, não tenha se sentido bem, mas eu sei que é o momento que ele está passando e que se eu puser uma bolsinha de água quente ali, vai ficar mais confortável para ele e ele vai dormir melhor. Eu consigo compreender que a semana que vem vai estar melhor, eu vou entender melhor como ele está, eu vou entendendo melhor o movimento dele. Isso é uma conquista. Mas na hora que você está naquele redemoinho de coisas a cumprir, você é tomado mesmo, né? É muito difícil. Então, a ideia de entrar num estado mais tranquilo, que não é só para o pai e para a mãe, mas é para qualquer pessoa que esteja com crianças, Uhum. quando você consegue se acalmar um pouco e olhar para a criança, você não necessariamente precisa que um profissional te oriente no que fazer. Às vezes você vai precisar do profissional para te orientar em como alimentar o seu filho, às vezes você vai precisar do psicólogo para dizer para você como você lida com aquela situação. Às vezes o médico, enfim, às vezes você vai procurar um profissional e precisar do profissional para isso. Mas muitas vezes é você conseguir A resposta está no interno. ter esse encontro com o seu filho, é ter esse encontro com a criança. O que que você precisa? Né? O que está acontecendo? Eu não preciso ter uma resposta, mas eu preciso ter uma escuta para isso. A hora que eu escuto meu filho, isso é muito bacana. Isso é uma grande possibilidade, essa escuta. Né? Então, essa ideia de você não é um profissional, simplesmente para ouvir o que Nicole travou mais um pouquinho. Acho que uma mensagem importante disso, né, Nicole, que a gente conversou, que eu conversei com a Camila na semana passada, também na série Descomplica. Oi, você cortou um pouquinho, volte, pode falar. foi. Eu estava falando, estava funcionando? Você estava ouvindo? Cortou. Ah, tá. Então, eu estava dizendo que quando você consegue sentar com a criança, né? Aquilo que a gente diz, falar com a criança na altura dela. Então, a hora que a gente senta no chão, vai conversar com a criança, vai escutar a criança. Se você consegue, eu acho que eu já comentei isso em outros encontros que a gente teve aqui, Aline, que era assim, muitos pais perguntando para mim, mas então como é que eu faço? Então, o que que eu falo? E eu dizia, muitas vezes, a minha orientação era, a gente não tem uma resposta fechada para isso. Mas se você consegue sentar com o seu filho e observar e ficar mais tranquilo, estar mais concentrado ali no encontro de vocês, provavelmente o seu filho vai parar de correr, provavelmente ele vai parar de pedir, provavelmente ele vai entrar nesse estado também, porque ele faz isso muito rápido, a criança tem muita habilidade com isso. E aí ela vai ter um encontro com você e você vai entender o que essa criança está precisando. Qual é o pedido dela? Ela vai te... e veja, Aline, ela vai dizer para você um pedido e ela vai dizer muitas vezes o que ela precisa. Ela te fala qual é o problema e qual é a solução. Por quê? Porque ela é muito habilidosa com o inconsciente dela. Ela sabe o que está acontecendo dentro dela. Ela não sabe falar disso, mas ela sabe muito melhor, ela conhece esses lugares. Então, a questão é conseguir ter escuta
para esse encontro com a criança? Ter escuta para a necessidade que você está percebendo da criança e as suas necessidades e conseguir, com mais tranquilidade, entender que você tem habilidade com isso. Tinha um médico que trabalha a terapia comunitária, o Adalberto Barreto, que ele fala, né, cada um é doutor da sua existência. Eu gosto muito disso. Por que isso? Cada um como doutor da sua existência. Quando você conhece a respeito de você, conhece a respeito da sua família, do seu filho, você vai, em alguns momentos, precisar da ajuda do profissional, do especialista. Mas em muitos momentos você vai dando conta daquilo, você vai cada vez mais sendo suficiente para dar conta daquilo. Né? E a criança vai ficando mais tranquila. Sim. Então, assim, primeiro ponto aí de dica que eu acho que é importante a gente ir pontuando é assim, tentar reduzir um pouquinho desconectar um pouco, né, de eletrônicos e tentar organizar um pouco o interno, né? A partir do momento que a gente organiza esse interno, que eu falo assim, tanto uma bagunça no ambiente como uma bagunça interna, faz com que a gente não saiba exatamente qual a melhor decisão tomar, para onde trilhar, e tudo fica muito mais confuso. E o segundo ponto que eu acho que é fundamental, né, é a conexão. É justamente isso que você estava mencionando, né, Nicole? A conexão entre pais e filho, né, com a sua criança, com o seu filho é fundamental. Sentar e observar por que aquela criança tem determinada atitude. Quando eu converso muito com a Camila na consultoria do sono mesmo, a Camila fala muito, né? Assim, observar os pequenos detalhes do dia a dia, como é que foi esse dia. Quando eu falo também, oi, Ilze, tudo bom? E quando a gente fala também sobre rotina, não, mas eu tenho rotina, ou a rotina é chato, porque eu sou uma pessoa que eu bato muito em cima da rotina, né, da importância da rotina. Quando você tem uma rotina bem estabelecida, isso passa segurança para as crianças. Então, assim, é você entender e a sua criança também entender, o seu filho entender o que vai acontecer ao longo do dia. Isso diminui a sobrecarga de decisão, isso diminui a sobrecarga materna, porque cada criança já vai saber exatamente o que deve ser feito. Isso traz previsibilidade, né? Então, as coisas vão se organizando melhor internamente e externamente. E aí, quando eu falo de criar rotina, a criação de uma rotina ajuda a gente a descansar, a gente também relaxar um pouco mais a mente. Quando a gente desconecta, a gente também se torna pessoas mais criativas, a gente também fica, né? A gente diminui aquele excesso de estímulo que normalmente a gente tem no dia a dia. E ter em mente que a gente precisa sim fazer coisas que a gente goste, para que a gente se conecte também com a gente e que a gente tenha um momento de tranquilidade. Mas é difícil parar. Gente, é difícil parar para todo mundo, mas a gente tem que fazer isso pela gente, porque senão, assim, são tantas decisões e é uma sobrecarga tão grande que aí você se torna uma pessoa tensa, impaciente e por aí vai. E aí isso acaba, na verdade, afetando diretamente a relação e a relação familiar, né? A relação, que eu digo familiar, é não só com os filhos, mas também com o marido, são as pessoas que estão mais próximas. Então, são vários pontinhos que a gente vai, na verdade, costurando, né? Mas que eles estão totalmente relacionados e precisam estar bem amarrados. Então, assim, é ter uma boa rotina, é se desconectar, é se conectar com os filhos em determinados momentos do dia, é ouvir o nosso interno, né? Que aí eu digo que aí é a organização não só externa, mas interna, né? E quando houver uma sobrecarga, na verdade, de decisões a serem tomadas, qual é a melhor decisão que o seu coração
coloca, que é justamente o que você coloca de forma muito brilhante, né, Nicole? Você fala assim, ah, não, cada um é o especialista da sua família. E assim, gente, a internet está aí com muita informação, mas às vezes a gente se perde com tanta coisa. Então, assim, defina também quais são os especialistas que você vai seguir, onde você vai buscar essa informação, porque senão a gente ouve tanta informação diferente uma da outra, que a gente até se confunde. Em vez de facilitar, confunde a nossa cabeça. Então, a gente não sabe, às vezes, para onde ir. Assim, um TED que eu até recomendo, que é muito bacana, se chama O Paradoxo da Escolha. Né? Justamente falando, eu comecei essa live falando sobre isso. Justamente falando sobre a liberdade, o volume de informação e a liberdade que isso traz. Mas, ao mesmo tempo que isso nos aprisiona de uma tal forma, porque são tantas coisas a serem decididas, então, assim, escolha quais são as suas batalhas, escolha o que você vai realmente gastar a sua energia. Você vai gastar a sua energia, sei lá, 2 horas no mercado, porque você vai ficar olhando rótulo por rótulo? Ah, não, nesse momento isso é importante. Não, isso não é importante no momento para mim. Então, tá bom. Escolha quais são as suas batalhas. Ah, eu vou brigar com meu filho, entre aspas, vamos dizer assim, entrar em um embate com meu filho, porque ele quer, sei lá, sair de chinelo e meia. E eu acho que é inapropriado. Vale a pena, E né? aí, Então, assim, a gente tem que escolher quais decisões, e aí eu digo de decisão, é uma coisa muito simples, porque quando você está com seu filho, você faz o que para ele? Quando você começa a autonomia, você dá duas opções de escolha. Porque às vezes, quando ele tem uma gama muito grande de escolhas, ele fica perdido. Ele não sabe o que fazer. E nós adultos somos da mesma forma. Vale. o que eu ia falar é que assim, a criança, ela vai pedir isso desde do nascimento. E muitas vezes, quando é uma criança, quando ainda está na primeira infância, a gente vai um pouco que levando com a barriga e não entra de verdade naquela reação ou naquele encontro. Aí o que, que acontece? Aí eu lembro uma vez um grupo que eu fiz, uma apresentação que eu estava fazendo, que eu estava falando sobre comunicação, e um dos participantes falou assim: eu queria saber como é que eu comunico para o meu filho, que é adolescente, para ele não entrar com o sapato sujo em casa. Porque cada vez que ele entra com o sapato sujo em casa, eu fico escutando da minha mulher, porque ela fala isso, a mãe fala aquilo. E ele falou assim, e eu achei tão interessante, porque ele estava falando assim, como é que eu faço para comunicar isso? E o que eu estava dizendo para ele há um tempão atrás, mas o que eu peguei isso como exemplo, por quê? Porque o que você está dizendo, se você acostuma, aprende a ouvir e ajudar e entender que pedido é esse que essa criança ou esse adolescente está fazendo. Se você tende a fazer isso quando você tem uma criança pequena, na adolescência, a sua intimidade, a sua relação com o adolescente, ela já é muito mais, já foi muito trilhada. Você já tem mais recursos ali. Se você, quando você tem a criança, você não consegue fazer isso, sim, você precisa aprender a fazer. Por quê? Porque isso mais tarde, na adolescência, isso vai aparecer. E aí é aquela coisa, o pai de adolescente, ele pergunta, mas porque o adolescente ele vai arranjar um jeito de se contrariar o que os pais, o que a família colocam. Faz parte, é o esperado, é o desejado do adolescente. Para ele fazer isso, ele vai fazer uma provocação, ele vai fazer esse movimento. Se os pais sabem como conversar com esse adolescente, ele vai fazer esse caminho, mas os pais não ficam naquela aflição de como é que eu faço para garantir? Porque a questão é essa. Eu quero que ele faça o que eu quero que meu filho faça o que eu estou mandando. Ah, mas ele quer sair de meia e chinelo. E a minha pergunta normalmente para o pai que está no consultório ou para quando a gente está no grupo é assim:
Ele sair de meia com chinelo vai tocar no quê? Vai ser difícil por quê? Ele, primeiro, ele corre um risco. Se ele não corre um risco, isso é uma primeira coisa, porque se meu filho está querendo pular a janela, ele está correndo um risco, eu não vou abrir mão disso, então eu vou batalhar para que ele não faça isso. Agora, ele está correndo risco de vida, de se machucar? Ele corre algum risco? Não, não corre risco. Bom, se ele não corre, porque se ele corre risco, não tem discussão. Eu tenho que garantir que aquilo não aconteça. Agora, se ele não está correndo risco, será que eu quero, como você disse, eu quero comprar essa briga? Eu preciso realmente garantir que ele saia de outra maneira? Ou eu posso deixar ele sair por algum tempo de chinelo e meia até que ele consiga entender que outras coisas são importantes? O quanto eu consigo isso? E veja, Lili, você não vai. Ah, meu filho agora fez 15 anos, então agora eu vou lidar com essa questão da adolescência, eu vou lidar com isso. Não é assim. Isso é um desenvolvimento da criança, é um desenvolvimento dos pais, é um desenvolvimento dessa família. Ela tem que ir construindo isso. E como é que se dá essa construção? Essa construção se dá desde que você tem um bebê, desde que o bebê chega. A partir dali começa essa construção, que é eu conseguir entender o que esse meu bebê está me dizendo. Seja pelo choro, pelo grito, seja verbalizando alguma coisa. Mas mais do que aquilo que está sendo verbalizado, o que essa criança diz que está sentindo? Aonde dói? Quando eu consigo ter escuta para isso, então, me tranquilizar um pouco, dedicar alguns minutos para isso, apesar de cumprir muitos papéis, apesar de trabalhar, de ter que cuidar da casa, de ter que resolver, passar para comprar alguma coisa no supermercado, de ter que ajudar minha mãe a marcar o médico, apesar de todos esses papéis que a gente exerce, que minuto da minha semana eu vou conseguir parar e ouvir e escutar qual é o choro desse meu filho pequeno? Porque eu fazendo isso, eu vou criando uma relação de intimidade. Intimidade se constrói. Eu não chego para você hoje aqui e falo assim, então, já que a gente tem intimidade, não, não é assim. Você constrói falando de você e escutando do outro. Intimidade é uma relação que se constrói. Por isso que às vezes alguns casais têm dificuldade, porque quando um filho chega, muitas vezes o casal deixa de ter esse espaço de intimidade. Intimidade no sentido de eu vou dizer um pouco de mim, eu vou escutar um pouco de você. Essa construção precisa acontecer com o parceiro e com as crianças. Isso vai dar uma Uhum. tão importante. Isso vai trazer essa intimidade com a criança, com o bebê. E aí, não é que a criança não tem que verbalizar tudo, mas você conseguindo brincar, estar com a criança um pouco, você vai conseguindo perceber o que é que ela está comunicando, aonde dói, como ela gosta de sentar. E aí você vai dando ferramentas para ela te verbalizar cada vez mais o que está acontecendo com ela. Aí você constrói intimidade e você está dando para a criança aquilo que ela mais precisa, né? Que é a atenção, que é a presença Que é ali, a conexão. que é a conexão, mesmo que seja pouquinho. Então é muito difícil isso nessa época, e por exemplo, nessa época de pandemia, onde as pessoas estão em casa, às vezes com a falsa ideia de que elas têm tempo, né? Porque elas estão em casa, elas não se dispersam com nada, e o número de coisas que foi atribuído para serem feitas ali, porque ela estava dentro de casa, né? O número de coisas que foi oferecido, a oferta foi tão grande que está todo mundo exausto. As pessoas não sabem o que fazer, né? Ficam exaustas mesmo. Então, conseguir viver a vida, ter seu dia a dia, viver o seu cotidiano, e além disso, em alguns momentos, conseguir se ouvir, ouvir a cada um ouvir a si mesmo, a mãe, o pai,
e, né, ouvir a pessoa que você é antes de ser mãe, antes de ser pai, e ter uma escuta para essa criança. Isso vai fazer com que seja mais tranquilo no decorrer do desenvolvimento dessa família, no decorrer do desenvolvimento da relação com a criança. E possibilita que esses papéis que você vai cumprir, se você cumprir 2 papéis ou 10 papéis, você tem o mesmo número de horas naquele dia, você tem a mesma quantidade de energia, não muda, não aumenta o seu dia se você tiver alguns papéis a mais para cumprir. Então, se eu vou dedicar 10 minutos para cumprir esse papel, então que eu esteja ali e que eu sente ali e Qualidade. consiga ter um encontro realmente ali. O que aquilo está me oferecendo e o que eu ofereço para aquilo. Isso é uma grande possibilidade. E eu diria, sabe, Aline, não se perder, porque a gente às vezes se perde na novela, na televisão, naquele estado de transe que a gente entra, ou olhando no Instagram ou no Facebook, a gente entra nesse transe para poder dar uma relaxada. Mas no final, quando você desliga o seu celular ou a televisão, você recebeu muita informação inconsciente, você recebeu muito estímulo e você não vai encontrar aquele descanso que você queria. Então, a ideia não estar Se desconectar literalmente. pouco, porque isso vai fazer com Por que mais difícil que seja, é se desconectar para conectar com as relações humanas, com seu filho, com sua família, com seu marido, e se conectar com você mesmo, né? E nesse momento de relaxamento, você descubra algo que você realmente goste. Pode ser, não sei, né? Tem gente que fala assim, eu vou ler um livro, não, eu vou, sei lá, vou fazer ginástica, eu vou dançar. Então, pare realmente e faça algo que vá te relaxar de uma forma real, né? E não esse torpor que a gente fala muito que as telas trazem, né, Nicole? é um desvio, né, Aline? É um desvio, assim, é uma coisa que desvia a tua atenção e você fica com a falsa sensação de que você está relaxando, de que você está sem fazer nada. Só que o número de informação, de estímulo que você está recebendo, o que o teu inconsciente está recebendo, é um trator, assim, em cima da gente. Então, a gente pode olhar no Instagram, pode ver a televisão, pode fazer isso, mas que isso seja ponto, né? Que também tenha um espaço, um momento onde você não faça isso. Né? Que a gente fala assim, gente, parece até um contrassenso, né? A gente está aqui nas redes sociais falando sobre tela e falando que seja reduzido. Mas, na verdade, é utilizar de forma consciente. Selecione exatamente o que você vai ouvir, o tempo que você vai gastar e o que você vai gastar. Em vez de ficar simplesmente entrando na síndrome do Netflix mesmo e rodando ao léu e voltando para o mesmo ponto. Né? Então, assim, o nosso tempo já se encerrou, né? A gente já está no limitezinho. Assim, algumas dicas que a gente falou, desconecte-se para se conectar, tente organizar o seu interno e o seu externo, busque informação, mas essa informação é de qualidade, ouça, né, o seu coração, porque ele tem muita coisa aí e pode te dar uma direção muito, muito precisa de onde ir, né? E aí eu digo um pouquinho mais, né? Eu falo assim, gente, tente sempre uma coisa que eu falei na live passada, mas assim, cuidado muito que às vezes a gente fica muito preocupada com o pré-julgamento das outras pessoas, ou com o nosso mesmo, né? De, eu vou fazer isso, e o que vai ser depois. Então, assim, tomou a decisão, tomou, você não tem como voltar atrás, então não carrega a culpa. O que passou, passou, errou, aprendeu e bola para frente. A gente não tem como ficar se martirizando, porque isso traz mais carga, a culpa traz um peso enorme, né? E só dificulta. E tente simplesmente se libertar e se você escolha suas batalhas.
Se eu posso dizer alguma coisa hoje para vocês, aí escolha as suas batalhas. Não dá para a gente decidir tudo, delegue o que for possível, o que não for possível, defina o que é importante de fato, né? Para que você não fique tão sobrecarregado. Nicole, eu queria que você fechasse para a gente, dando aí a sua dica de ouro em relação à sobrecarga. Lili, eu acho que isso que a gente está conversando é um assunto muito importante, porque acomete a todos, né? Sejam pais de bebês pequenos, ou crianças maiores, ou mesmo aqueles que não têm filhos. É uma questão muito séria que a gente está vivendo, da grande quantidade de estímulos e de informação. E aí, quando você fala, eu acho que a ideia do que eu sempre falo é o seguinte: a gente vai receber, então eu vou buscar informação, eu vou buscar o profissional, eu vou receber aquilo. E aí, é como um alimento. Não é que você comeu e ele já fez o efeito, você já recebeu todas as vitaminas. Não. Ele leva um tempo de digestão. Ele leva um tempo para ser absorvido. Não é imediato. Então, a hora que você buscou aquela informação com um profissional ou leu aquela informação ali na internet, não precisa já em seguida procurar outra informação. Você precisa primeiro digerir. Assimilar. Você precisa digerir aquilo. Depois que você digeriu, aí, olha, eu digeri isso e eu não concordo. Então, você vai ver uma outra profissional, vai procurar um outro texto para ler. Aí, entendeu? Assim, não é o ritmo que a gente encontra fora da gente, que a gente encontra no externo. O nosso ritmo é outro e a gente precisa fazer essa digestão. Fazer essa digestão vai fazer com que eu aprenda a administrar um pouco mais essa grande quantidade de informações, essa grande quantidade de atividades e tarefas que eu tenho. E eu aprendendo isso, o meu filho aprende isso. O meu filho aprende a lidar com isso, né? Eu recebo tudo isso, o que eu faço? Porque a criança está aí recebendo tudo isso também, não é? Ela recebe o que a mãe fala, o que o avô fala, o que a avó fala, o pai, o amiguinho, o vizinho, o desenho. Ela recebe uma série de informações. Como é que ela vai entender o que ela tem que pegar para ela, o que ela não tem que considerar? A partir do momento que ela vê o pai ou a mãe fazendo isso, ela vê alguém fazendo isso. Fazendo o quê? Digerindo. Fazendo o quê? Recebendo aquele conteúdo e aguardando para depois poder falar sobre aquilo, poder se movimentar em relação àquilo. Então, acho que é isso, é entender, receber algumas coisas, aquilo que vem, aquele estímulo que vem, receber esse estímulo externo, seja ele aquele que a gente procura ou não, mas que a gente tenha um tempo para digerir isso. Essa digestão vai fazer com que efetivamente o meu organismo consiga absorver aquilo que tem de nutrientes positivos para mim, né? Então, expelir aquilo que não me interessa, aquilo que não importa. Então, psiquicamente, a gente vai fazer o mesmo movimento. Então, acho que a dica seria essa, que a gente esteja mais atento para conseguir fazer receber. Esse é um papo muito longo, né, Nicole? Muito longo. Nicole, gratidão por mais esse bate-papo, por mais essa conversa. Eu acho que a gente sempre, se deixar, a gente fica aí horas conversando, debatendo, porque são assuntos que realmente necessitam de bastante esclarecimento para que a gente consiga, na verdade, clarear, né, descomplicar o nosso dia a dia, deixar ele mais leve, mais simples, mais saudável, mas principalmente clarear as nossas decisões. Queria agradecer por mais esse encontro e até a próxima. Gente, para quem não sabe, agora no mês de março a gente está com a mentoria para mães, né? Uma mentoria de mães da Maternidade 360 aqui da Simply Kids. E vão ter a cada 15 dias, às quartas-feiras, o encontro no Zoom. O link está na bio, tá? Ou no nosso site, na bio do Instagram.
ou no nosso site. Inscrevam-se para participar, vai ser muito bacana e cada quinzena vai ser um tema diferente. Nessa quarta-feira agora a gente vai ter uma discussão com a Camila, né? A Camila vai explicar bastante sobre o sono de 0 a 1 ano. Depois eu vou falar sobre rotina, a Nicole também vai falar sobre relacionamento. Então, entrem, busquem, né, essa informação, se inscrevam e vamos focar aí no que a gente precisa de fato. Tá bom? Obrigada mesmo, Nicole, por mais essa live e até breve, gente. Boa noite. Um beijo, gente. Boa noite. Tchau.